rompante de lucidez pode ser a saída para a sobrevivência de uma única vez. Por isso, o que se faz agora é agir com sensatez. Não há espaço para se pensar em outra coisa que não seja o que está para chegar. Quanto tempo levaram para concluir o que concluíram agora, depois de tanto tempo? Na política, assim como no direito, e mais especificamente no judiciário, se guarda o que tem de valioso para um aproveitamento futuro. Os caras estão muito perto uns dos outros, dependem uns dos outros para conseguirem alcançar os seus objetivos. E com isso vão moldando pouco a pouco as manobras com o intuito de conseguir o que querem. Sempre foi assim e ainda mais agora nos nossos tempos atuais. Se fosse para acabar com Bolsonaro, já tinham conseguido há muito tempo lá atrás. Se não, vejamos. Hoje enxergam coisas que claramente não são condizentes com a realidade ou até mesmo com o devido processo legal. Então, se podem fazer e interpretar tudo como interpretam hoje, qual a diferença de ter feito o mesmo lá atrás? Por qual razão não fizeram quando tinham mais elementos do que têm hoje? Veja, uma prisão preventiva, por exemplo, estaria mais próxima do fato ocorrido naquela época do que está hoje, o que prejudica o processo legal. Ou seja, uma preventiva tem de ser contemporânea ao crime cometido. Hoje se referem a um ato ilícito de cerca de 2 anos. Não pode, pelo devido processo legal, mas pode quando se vislumbra uma moeda de troca, uma possibilidade de negociação. Entendeu as regras deste jogo? Vamos explicar o que identificamos ao analisarmos as entrelinhas deste tabuleiro de xadrez. Para que colocar Bolsonaro atrás das grades agora e piorar toda a situação se ele pode ser extremamente útil depois? Sim, bastante útil. Todos sabem que começarão perdendo os vistos de entrada nos Estados Unidos. Isso apenas para começar, o que já é ruim demais, devido à repercussão que o fato terá na comunidade internacional. E não adianta dizer que ninguém vai ficar sabendo e que a diplomacia trata de assuntos como esse com sigilo e que os interessados só saberão quando forem barrados na imigração americana e coisa e tal. Bobagem. Nada disso. Quando os vistos forem cancelados, a primeira coisa que farão questão de fazer é informar a imprensa justamente para causar o efeito borboleta, ou seja, de consequências. Vai ser a primeira coisa que irá vazar, pode ter certeza disso. E a partir daí a pressão só vai aumentar, ao ponto de não ser mais suportável pelas autoridades em questão. Só que quando chegar a esse ponto, não vai haver mais remédio, não vai haver mais possibilidades de negociação. Vai ser tarde demais, ou seja, a casa vai cair, vai ruir, vai colapsar. Então, o que pode ser feito agora para que esse dia nunca chegue é negociar. Ir no ponto-chave, nevrálgico, e negociar. O momento está fácil? Não, não está. Ainda há muito sentimento de revolta daqueles que estão vivenciando a ressaca da vitória de Trump. O caminho seria criar algo com poder de atenção ainda maior. E o que poderia ser isso? A possibilidade de prisão de Bolsonaro e seus aliados queridos. Mas primeiro, o anúncio de que o gato subiu no telhado, para então provocar a outra parte a sentar à mesa e conversar. Se não, me diga por que, com tanta vontade assim de acabar com a raça de Bolsonaro, os caras não concluem logo o que começaram. Por que esperar mais tempo? Para que a notícia assente na cabeça do cidadão comum? Para que ele se acostume com a ideia de ver Bolsonaro preso? Nada disso. Essa gente não está nem aí para que o povo pensa. Zero de preocupação. O que eles estão interessados mesmo é na própria sorte, pois sabem que o que vem por aí é muito grande e será impossível de suportar. E não se trata de fake news ou de ilusão criada por algum roteirista de minissérie. Não. É realidade nua e crua como a que eu e você estamos vivendo. Pode ter certeza disso. Não há outra saída para o que está chegando. E por isso a tentativa de negociar. O Planalto já foi avisado pelo Itamaraty de tempos difíceis se aproximando. Você viu isso logo depois da confirmação da eleição de Trump. Então, não é brincadeira, é real. E como todo mundo que tem válvula de escape tem medo, não será diferente para os atores envolvidos neste enredo. Por isso, a pressa em criar situações que funcionem como moeda de troca. Ou a famosa carta de manga. Se não, vejamos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é quem deve, por direito, apresentar a denúncia contra os suspeitos. Ele pode fazer isso ou simplesmente pedir mais tempo para a aquisição
de mais informações. Igorê disse que não vai decidir sobre o caso este ano, papai. Não vai. Que vai ficar só para o fim de janeiro ou início de fevereiro de 2025. Quem sabe até para depois do carnaval. Você está entendendo a jogada? Disse que vai esperar pelo recesso do judiciário. Se fosse mesmo do interesse dessa turma, a denúncia seria feita já. E Bolsonaro e amigos ficariam na cadeia até o fim do recesso dos ministros, para que eles, só depois disso, pudessem votar sobre a questão em plenário. Entendeu? Dariam uma espécie de corretivo no ex-presidente, fazendo-o ralar um pouco, sofrer um pouco por todo o esforço que tiveram para chegar até aqui. Mas não. Vão deixar para depois do recesso. E por quê? Porque em janeiro eles podem ter uma ideia mais clara de como vai ficar a situação depois da posse do novo presidente dos Estados Unidos. Seria como um sinalizador de tropas em missão de reconhecimento, solta a luz para ver o que tem no terreno. Em outras palavras, a situação seria mais ou menos essa. Temos você na mão, Bolsonaro. Se você partir para cima com o Trump, nós colocamos você na cadeia. Tipo isso. E desta maneira forçariam Bolsonaro a negociar. Já perceberam que o ex-presidente mudou muito com relação à palavra negociação? Ele negociou com o PL o apoio a vários políticos para as eleições municipais que não entrariam na casa dele algum tempo atrás. Você não nos prejudica, que nós não te prejudicamos. Simples assim. Mas você pode dizer, Bolsonaro e os aliados dele não vão querer esse tipo de jogo sujo. E é verdade. Podem não querer mesmo, no dia de hoje. Mas o que seria melhor para todas as partes? Romper tudo e partir para o pau? Colocando depois todo mundo na cadeia? Com certeza é o que muita gente quer, mas não é assim que tudo funciona. Por isso existe a arte da política. Veja que nos Estados Unidos há uma expressão muito interessante. Ninguém é amigo e nem inimigo para sempre. E é verdade, aquele que se mostra hoje como uma ameaça, amanhã pode ser um importante aliado. Aquela força que hoje está de um lado, amanhã pode estar do lado contrário. Obviamente, se Bolsonaro e turma dizem não, e vamos chegar até o final desse túnel para ver o que tem lá, ele poderá ser preso, é verdade. Mas aí também poderá ser solto, ainda em 2025, por pressões internacionais. E saindo da cadeia, estará mais forte do que nunca. E pior, com a faca na boca em busca de vingança. Não seria um bom negócio. Ainda assim, as partes hoje, interessadas em um acordo, podem trabalhar o medo no adversário, deixando ele sentir o receio de um atentado dentro do complexo prisional, no pequeno espaço de tempo que estiver detido. Isso pode mexer com a cabeça de muita gente. Do ponto de vista desta análise, o perseguido ou a vítima poderia pensar que um caminho menor, talvez, fosse mesmo bem mais tranquilo de se percorrer, e assim aceitar a proposta de negociação. Mas, mesmo se isso não sensibilizar, tem a questão dos amigos, tipo, você não se importa com você, mas e com os seus amigos? Tem muita gente boa aí que vai sofrer por sua causa, hein? Aí pode sensibilizar, pode funcionar. Talvez isso explique o encontro no Palácio da Alvorada, fora da agenda do presidente, entre o chefe do Executivo, o procurador da República e 3 ministros do STF, incluindo o relator do processo. O encontro aconteceu logo depois do lobo solitário agir na Praça dos Três Poderes. O que eles foram discutir no Alvorada e não no Planalto? É o que muita gente está tentando saber. Uma dos interessados é a senadora Damares Alves, do Republicanos pelo Distrito Federal. A senadora levantou uma questão bem interessante. Ela quer saber se o encontro foi para tratar dos indiciamentos, já que o diretor da Polícia Federal também se encontrava entre os presentes. Será que foi? Se a resposta é sim, então pode ficar caracterizado um alinhamento entre as autoridades e até uma influência do chefe do executivo para que culminasse no que culminou, nos indiciamentos. Isso é muito grave, porque denota a formação de um grupo específico para a elaboração de estratégias nas quais não deviam interagir entre membros de poderes distintos. Para a senadora, é importante esclarecer se houve um aparelhamento do Estado brasileiro. Se sim, é ilícito, é irregular, é crime. E tudo deve ser desconsiderado, anulado. Mas quem vai agir? Entendeu a complexidade? Os caras batem o martelo e dizem que vai ser assim e acabou. Quem vai ter